Tem uma outra característica que é importante da gente trabalhar aqui, que é um cara chamado try catch. Eu vou copiar essa pasta 37. Olha só que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulei a 35, né? Então eu vou colocar aqui 35. Aqui vai ser 36. E agora eu vou copiar essa pasta 36, colar ela aqui e ela vai se tornar a 37, tá? E aqui eu vou chamar de try catch. Maravilha. Aqui em app1 eu vou remover aquele comentário e a gente vai fazer uma simulação aqui, tá? Eu vou abrir o terminal aqui no debug e vou dar um F5, tá? Para ele executar. Olha só, ele trouxe todos os nomes, né? Como a gente já tinha visto anteriormente. Mas vamos supor que eu tenha passado sem querer aqui uma URL inválida. O que vai acontecer? Eu vou dar um F5 e ele vai estourar um erro, ó. O processo foi finalizado com o código 1, dizendo data não é interável. Esse try-catch, ele vai proteger a gente de mostrar esse erro cru para o nosso usuário. Ele vai mostrar, a gente pode mostrar um erro mais amigável para o nosso usuário. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui, ó, try, abre bloco de código, aqui a gente passa catch, recebe um error como parâmetro e abre outro bloco de código. Tá? O código que a gente quer tentar fazer, eu vou simplesmente colocar ele aqui dentro, né? Já aqui no catch eu posso dar dois consoles. Vou dar um console no error, tá? Para a gente ver o que tem dentro. E um outro console escrito o programa falhou. Contate o administrador. Tá? Então agora a gente viu que ele deu um erro aqui genérico. Você dá um F5. Olha só, eu fiz o console aqui do meu erro, mas eu consegui colocar uma mensagem mais amigável assim, vamos dizer, né? Então vamos supor que você está acessando um site. Aí você tem que clicar lá, listar seus produtos ou listar seus dados de usuário. Quando você clica e essa requisição não funciona, se você não colocar dentro de um bloco try-catch, esse erro vai estourar para o usuário vai ver esse erro acontecendo. Agora, se você colocar o try catch, você previne para você capturar esse erro e poder dar uma mensagem mais amigável. Talvez mostrar um modal na tela do usuário, escrever uma mensagem para ele, ó, não foi possível carregar os seus dados, tente novamente mais tarde. Então, quando você coloca o catch, você consegue capturar esse erro e dar muito mais informação detalhada para o usuário e um pouco mais amigável para que ele não veja o erro nu e cru, tá? Aqui dentro do error, nós temos ainda uma propriedade chamada message, que ele traz a mensagem desse erro, tá? Se eu der um F5 aqui agora, ele vai trazer, ó, data is not interable, né? Não é possível interar o data, porque ele não conseguiu colocar nada dentro de data, né? Ele não conseguiu trazer informações, então basicamente ele também não consegue percorrer o nosso data. Então é assim que a gente trabalha com o nosso try-catch. E ainda tem uma outra opção que chama-se finally. O finally, independentemente de dar certo ou dar errado, ele vai ser executado, tá? Para a gente ver isso acontecendo, eu vou colocar aqui um console.log escrito o finally executou. Eu vou executar ele aqui com erro, F5. Olha, o finally executou. Se eu corrigir esse probleminha aqui da minha URL e dar um F5 novamente, olha só, ele vai trazer todos os dados dos nossos clientes que estão sendo, dos nossos usuários que estão sendo percorridos aqui no nosso for, mas lá embaixo também escreve o finally executou. No front-end, quando você poderia utilizar o finally? Por exemplo, quando você clicar para carregar os dados do usuário, você coloca um load na tela do usuário, né? Então, você manda o load inicializar aqui, ó. Por exemplo, load go-through. Vamos supor que esse código aqui faça o load aparecer na tela do seu usuário. Independentemente dele dar certo ou dar errado, você quer que o load saia para que uma mensagem aconteça. Então aqui no Finder você colocaria o seu load igual a false, tá? Então basicamente você está pegando e sempre que acontecer alguma coisa, sendo certo ou errado, ele vai finalizar esse seu load, beleza? Então essa que é a estruturinha do try, catch and find. Ele vai prevenir erros no seu navegador, erros no seu servidor. E principalmente se você não utilizar isso aqui dentro do seu back-end, né, lá no seu código back-end, você vai ver muito erro e vai travar o seu servidor e o seu serviço vai ficar indisponível. Então trabalhe sempre aí com try, catch.